The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, bom dia todo mundo. A gente só está esperando alguns minutos para algumas pessoas a mais chegarem. Então, por favor, só aguardem alguns instantes. Obrigada. Tá. Aí dá pra... Ele tem microfone. Tem microfone e a câmera, né? Tá. Alô? Bom dia, Carlos. A gente está te ouvindo. Ah, que bom. Obrigado. Muito bom. Então, vamos começar, então? Eu vou só falar algumas coisas e depois eu passo a palavra para você. Tudo bem, Carlos? Tá ótimo. Perfeito. Obrigada. Então, bom dia. Bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. E a gente agradece desde já para a participação. Então, a gente vai falar do nosso projeto do plano de ação do Global ABC, do plano de ação para edifícios e construção na América Latina. Então, antes de falar da pauta, brevemente, só alguns pontos sobre a plataforma que a gente está usando. Tem uma caixa para perguntas, então, a qualquer momento, vocês podem postar perguntas, que a gente vai ter um tempo de discussão no final. E terá também a oportunidade, se a gente tiver tempo, para passar o microfone também, para ouvir, ter uma discussão ao viva voz. Então, a pauta para hoje, então a gente vai ouvir algumas palavras de abertura do Carlos Alexandre Pires, do Ministério do Minas e Energia. Depois, uma introdução à Aliança Global para Edifícios e Construção, da nossa colega Ju, do GABC. E depois eu vou apresentar o roadmap, o plano de ação, como a gente está chamando, para a América Latina, sobre o nosso projeto, as etapas e como fazer para se envolver. E depois uma discussão e apresentar os próximos passos. Então, Carlos, eu passo a palavra para você. Obrigado, Maxime. Bom, bem-vindo a todos. É uma satisfação muito grande participar desse webinar. É um assunto que nos é bastante importante aqui dentro do Ministério de Minas e Energia, e tenho a certeza de que tem muitas pessoas envolvidas também nesse tópico, participando do seminário nesse momento. Então, bem-vindo a todos. Agradecer a IEA, né, a Agência Internacional de Energia, na figura da Maxine, e dizer que nós aqui do Ministério de Minas e Energia, mais especificamente, né, o nosso país, né, o Estado brasileiro, tem se debruçado bastante nos últimos anos com relação à temática de eficiência energética em edificações. Nós já contamos com uma etiqueta para edificações, ela ainda é em caráter voluntário, e nós temos alguns indicativos de que
uma mudança nesse status se faz necessária, e temos trabalhado para isso, temos trabalhado no sentido de realizar os estudos com vistas a procurarmos o melhor caminho para que nós venhamos a ter uma etiqueta nos moldes de muitos países europeus em que a obrigatoriedade se faz presente. Então, só queria ressaltar e reforçar o nosso engajamento na temática. Nós hoje estamos nesse webinar com uma equipe, além de mim, tem a coordenadora geral para a eficiência energética, Samira Sana, e outra coordenadora também na área de eficiência energética, Alexandra Maciel. Então, só tenho a agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando e faço votos de que o nosso webinar seja o mais proveitoso possível. Obrigado a todos. Muito obrigada, Carlos, para essa abertura. Agora vou passar para a Ju, da Aliança Global, para Edifícios e Construção. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Que ótimo. Bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes, agradecer a IEA por ter organizado esse webinar. Vou começar me apresentando. Meu nome é Ju e eu trabalho aqui no Secretariado da Aliança Global para Edifícios e Construção, junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O nosso objetivo aqui hoje é apresentar e engajar todas as partes interessadas no processo de desenvolvimento do Plano de Ação Regional, como a Maxine mencionou, do setor de edifícios e construções para a América Latina. Mas antes de entrar mais a fundo no tema do Plano de Ação, eu gostaria de fazer aqui uma pequena apresentação sobre a Global ABC, que é como a gente chama a aliança. A Global ABC foi fundada em 2015, durante a COP21, em Paris, e trata-se de uma iniciativa internacional focada em elevar ambições para atingir os objetivos climáticos de Paris, tendo visto que o setor dos edifícios e da construção não estão alinhados com esses objetivos, e, por outro lado, também mobilizar todos os atores ao longo da cadeia de valor. Por entender que este setor, mais do que outros, possui uma cadeia de valor muito fragmentada e que, para alcançar os objetivos do clima, será necessário trazer todas as partes interessadas à mesa para discussão. Próximo slide, por favor. O nosso lema, como podemos ver aqui no slide, é rumo a um setor de edifícios e construção eficiente, resiliente e com zero emissões. Para alcançar isso, nós acreditamos que há 3 pontos muito importantes. A comunicação, dando valor ao setor e aumentando o conhecimento sobre o potencial impacto que esse setor tem para alcançar os objetivos. 2, a colaboração, então abordando a cadeia de valor fragmentada e a partir da facilitação de associações e compartilhamento de conhecimento. E 3, soluções, então identificando o que funciona e o que não funciona no setor dos edifícios e da construção em um caminho para bem abaixo de 2 graus Celsius. Próximo slide, por favor. Então, quem são nossos membros? Atualmente, a Global ABC tem 122 organizações membros, das quais 28 são países, né, representados por seus governos nacionais, 4 são agências ou empresas públicas e muitas outras em diferentes áreas, né, setor privado, pesquisa, organizações da sociedade civil, academia, etc. Próximo slide. Sobre as nossas atividades, brevemente, nós temos aqui nossos produtos de conhecimento, que são feitos aqui pela Global ABC, em parceria com outras organizações como a IEA e com outros consultores.
mas são produtos que buscam mostrar como que a gente pode forjar um caminho rumo a um setor eficiente, resiliente e zero emissões. Um desses produtos é o Plano de Ação Global, que está sendo justamente agora regionalizado e sobre o qual a gente vai falar mais a fundo, mas a gente também faz produz um guia chamado A Guide for Incorporating Building Sector Actions in NDCs, que, na verdade, aborda a questão das contribuições nacionalmente determinadas e como que a gente pode incluir ações no setor dos edifícios dentro dessas CNDs. Nós também temos os nossos eventos chaves, né? Nossas mesas redondas regionais, que buscam facilitar o compartilhamento de boas práticas e casos de sucesso entre os países e principais stakeholders no setor dentro de uma determinada região. A gente também, como parte das nossas atividades, a gente faz um monitoramento de progresso por meio do nosso relatório anual global, que a gente chama de Global Status Report. Esse relatório procura fazer uma análise do setor durante um ano e mostrar onde que o setor teve avanços e onde estamos atrasados, né? E, finalmente, nós também, como parte das nossas atividades, a gente acompanha e participa ativamente de diversas agendas globais, como reuniões do G20, as COPs, o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, entre outros. E, por meio dessa participação, a gente busca dar uma voz e garantir que o setor da construção esteja representado nessas discussões globais. Próximo slide, por favor. Aqui finalmente, só fazendo um link sobre os nossos produtos de conhecimento com o plano de ação que a gente vai discutir hoje. De acordo com o nosso Global Status Report, a gente sabe que o setor não está no caminho certo para alcançar os objetivos de Paris, né? Por exemplo, sabemos que os edifícios representam 42% da eletricidade consumida e 25% das emissões na América Latina, o que mostra que existe um grande potencial para redução de emissões e melhorias e avanços. Sabemos que também enfim, na região há diversas experiências e casos de sucesso, e um dos nossos objetivos é conjuntamente criar esse conhecimento a partir de experiências locais e regionais para colocar o setor no caminho dos objetivos de Paris. E por isso estamos desenvolvendo o plano de ação, a atualização do plano de ação global, assim como a regionalização. O plano de ação global ele aborda 8 diferentes atividades chaves que a gente pode ver aqui no cantinho do slide. O planejamento urbano, novos edifícios existentes, tanto atualizações quanto operações, sistemas, materiais, resiliência e energia limpa. Próximo slide, por favor. E aqui, por último, a gente só queria ressaltar a importância de um plano de ação regional. Esse plano ele tem atraído bastante atenção, sobretudo na América Latina. Essa imagem que a gente vê ocorreu durante o 21º Fórum de Ministros do Meio Ambiente da América Latina, que ocorreu em outubro de 2018 em Buenos Aires, e quando o plano de ação regional ele foi incluído na declaração final do encontro. Essa menciona que juntos os signatários concordam em convocar os governos da região para realizar esforços para potencializar modelos de cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e para isso solicita ao Programa das Nações Unidas e a Aliança Global para Edifícios e Construções a explorar o desenvolvimento de um plano de ações para edifícios e construção de baixa emissão, resilientes e eficientes. Então, a gente está muito contente com a oportunidade de trabalhar com todos vocês e com a Agência Internacional de Energia nesse plano de ação e aprender com todos os seus comentários, seus feedbacks, para que esse seja um produto verdadeiramente regional, robusto e que possa contribuir significativamente para colocar o setor de edifícios e construção na América Latina no caminho certo para os objetivos do clima. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra de volta agora para a Maxine,
que vai falar mais sobre o plano de ação regional. Muito obrigada, Ju, para essa introdução. Então, agora eu vou começar a falar sobre o projeto em si e onde a gente está. Então, a equipe desse projeto, do desenvolvimento desses planos de ação, é liderada pela Agência Internacional de Energia, IEA, que está liderando a execução desses documentos. E a gente está trabalhando com parceiros que têm redes locais, como o World Resources Institute, do WRI, e o World Green Building Council, porque as redes locais dos atores de toda a cadeia de construção, do setor de construção, é muito importante, e de poder ter oportunidades para consultar e para receber feedback é muito importante. Isso é junto com a Aliança Global e os membros que também estão ativos nesses setores, nessas regiões. Então, como a Ju mencionou, foi publicado em 2016 um plano de ação global já, o Global Roadmap, que está disponível nesse link aqui, que buscou identificar os passos necessários para chegar em um setor de edificações e de construção mais resiliente, mais sustentável, com menos emissões e mais eficiente. O próximo passo agora para realizar isso e tornar isso num plano de ação que pode ser acionado é de começar a regionalizar isso. Então, a gente desenvolveu, está no processo de desenvolver uma metodologia e um modelo que pode ser aplicado a qualquer nível geográfico, por exemplo, cidade, região, país ou regional. E a gente está começando a criar esses documentos regionais. Então, a gente está trabalhando nesses 3 da América Latina, Ásia e África, nessa primeira fase. E no processo de criar esses documentos, a gente vai poder revisar e melhorar a metodologia modelo. E nossa esperança é que esses documentos vão poder ser usados por outros atores para poder desenvolver planos de ação usando uma metodologia parecida. E para falar de prazos, a gente está no processo de desenvolver esses documentos agora, com a previsão de ter uma primeira versão pronta para consulta abrangente no tempo em dezembro para a reunião da COP. Então, por que fazer um roadmap, um plano de ação regional? Essas regiões são muito amplas, com muitas diferenças entre os países que estão nessas regiões, mas a gente vê que tem muitos pontos que dão valor em ter um documento regional e passar por esse processo. Então, o primeiro é de identificar as ferramentas que vão ser necessárias em todos esses países para realizar essa transição. Tem aspectos em comuns, que sejam políticas, tecnologias, capacitação, ferramentas financeiras, e a gente está procurando criar um entendimento comum dessas ferramentas, identificando quais têm maior potencial de impacto e como melhor aplicar elas. A gente também acha que fomentar um diálogo transversal entre as regiões geográficas e também entre os setores pode ser muito valioso para compartilhar conhecimento e ferramentas, tanto nessa fase de desenvolvimento do plano, quanto depois na implementação e na implementação desse plano. Também uma oportunidade para nós, como a IE, que a gente tem modelos de consumo de energia, a gente tem dados, e cada oportunidade de consultar com os países é uma oportunidade para tornar nossos modelos mais robustos, e também compartilhar
nesse ponto de dados e de modelização. E, finalmente, talvez uma das partes mais valiosas é uma oportunidade de estimular uma conversa sobre essas aspirações para o setor de construções e o potencial que diferentes ferramentas têm para tornar esse setor mais sustentável. Identificando esses potenciais e aspirações, pode facilitar o diálogo regional, mas também o diálogo nacional e internacional. Por exemplo, na revisão das contribuições nacionalmente determinadas, que vai ser realizada o ano que vem. Então, por que fazer isso agora e por que falar do setor de edificações e construções? Então, a gente tem aqui alguns dados de modelização dos modelos sobre a região da América Latina. Então, aqui a área de solo. Então, a gente vê que entre agora e 2060, a área de solo de edifícios na América Latina é prevista a se duplicar. E essa área seria responsável para cada vez mais consumo de energia cada vez mais intenso pelo aumento do uso de eletrodomésticos de energia dentro das residências. E só no Brasil, quase 90 milhões de metros quadrados são acrescentados à área construída todo ano, hoje, e 80% sendo área residencial. E a gente vê nos nossos modelos que essa taxa poderia se duplicar até 2040. Então, é uma área de crescimento muito grande. Em termos de energia, a gente vê que o consumo de energia em edificações já quase duplicou desde 1990 e pretende continuar aumentando. Esse aumento no consumo de energia dominado pelo aumento no consumo de eletricidade. Também outro fator é o crescimento da população urbana. Então, um dos grandes fatores para esse aumento de consumo de energia é o crescimento da urbanização, que é uma tendência que se vê na América Latina toda. Então, isso quer dizer que precisamos focar soluções em soluções urbanas, com muita importância no planejamento urbano e a adaptação das cidades. Então, no plano, a gente tem um tema dedicado a planejamento urbano. Então, como que fica esse plano de ação? Aqui é um resumo do plano de ação global, e a gente vai entrar mais a fundo em alguns slides, mas só para mostrar que tem 8 temas, mais 2 áreas, benefícios e capacitação, e para todos esses temas a gente define uma situação atual, o baseline, linha de base, uma meta alcançável e aspiracional para curto, médio e longo prazo. Então, esse é um pouco o resumo das ações que a gente gostaria de poder definir para cada região. E para cada um desses temas, a gente vai identificar as políticas e as tecnologias e ações-chave para cada um que serão instrumental em atingir as metas. O plano de trabalho, então, até agora, a gente está trabalhando no plano de ação global, então, já teve a versão de 2016 e a gente está revisando com novos dados e um novo formato e compilando um documento de metodologia, um modelo para ser usado. E a gente está começando agora o processo de regionalização, começando com webinars, eventos assim, para começar a introduzir o projeto às partes interessadas. Feedback é muito importante nesse momento, e identificar os grupos de profissionais especialistas nos diferentes temas
vai ser muito importante para a gente poder fazer uma consulta sobre os diferentes aspectos. Então, essa vai ter iteração entre eventos de introdução, aí compilação dos dados nossos, aí repassar essa informação para as partes interessadas poderem darem um feedback, compilação das respostas e preparação dos planos de ação regionais da América Latina, Ásia e África. E, finalmente, a etapa 3, a gente vai ter uma versão preliminar que a gente vai poder circular numa rede mais ampla para ainda mais feedback e comentários. E um ponto importante é que esses documentos são previstos a serem documentos vivos. Então, não vai ser um documento estático que vai ser feito um dia e esquecido. A gente gostaria que seja o mais útil possível para poder ajudar em planejamento até 2050, até longo prazo. Então, é previsto de ter muitas revisões. E é só assim que vai ser útil, de verdade. Então, a estratégia conceptual é de seguir a ordem como descrito nessa pirâmide. Então, a ideia é de começar a identificar as aspirações para o setor, as visões, para o setor de edifícios ou para a região por um todo. Por exemplo, aí pode ser, por exemplo, coisas como providenciar moradia digna para todos, reduzir poluição nas cidades, providenciar conforto térmico para todos. Essas aspirações podem variar por região, por país, por cidade, mas a gente espera encontrar pontos comuns. E é a partir desses que a gente consegue entender quais são os passos para chegar lá. Depois, a gente precisa validar nossos dados setoriais de consumo de energia, de dados que a gente tem sobre esse setor para a região e definir linhas de bases para cada tema. E para fazer isso, a gente parte dos nossos dados da IE e de levantamentos que a gente faz com países e de consulta, como a gente vai começar a fazer agora. Depois tem a parte de priorizar as tecnologias e políticas chaves para cada tema e começar a definir objetivos, os objetivos mais alcançáveis e realísticos. Depois a gente começa a falar das ferramentas facilitadoras, por exemplo, capacitação, comunicação, financiamento, para ver se a gente consegue passar esses objetivos alcançáveis e chegar em objetivos aspiracionais. Então, esse processo não vai ser tão linear, vai ter muita iteração entre as etapas, mas é a forma que a gente está começando a pensar no processo. As 8 áreas estratégicas que compõem o plano de ação são aqui. Então, tem urbanismo, que é utilizar políticas de planificação urbana para reduzir a demanda de energia, aumentar a capacidade de energia renovável, melhorar a capacidade de recuperação da infraestrutura e aumentar o meio urbano. Aí tem a área de edifícios novos, que é sobre reduzir o consumo de energia nos edifícios novos. Reforma de edifícios existentes, que fala de taxa de renovação e o nível de eficiência de edifícios existentes. Área 4 sobre a operação dos edifícios, 5 sobre o sistema, 6 sobre materiais, então começar a olhar a energia embutida
dos materiais usados na construção e na cadeia de valor, resiliência contra reduzindo os riscos das mudanças climáticas na construção, e finalmente energia limpa e como incorporar fornecimento de energia renovável nos edifícios. Então, para cada uma dessas áreas, a gente está tentando identificar as políticas públicas chaves, as tecnologias chaves, e nessa identificação das tecnologias chaves, tentar identificar quais tecnologias têm que ser priorizadas e em quais áreas a gente precisa de uma transformação de mercado e como que a gente vai conseguir essa transformação. A gente também identifica as ações-chave de financiamento, de capacitação e de múltiplos benefícios para poder comunicar e conseguir realizar e atingir as metas que a gente está falando. Então, aqui um exemplo de novo, do Plano de Ação Global, só a parte inicial. Então, para urbanismo, por exemplo, a gente tem nosso plano de ação, linha do tempo, até longo prazo. A gente define a linha de base com o nosso status de agora, sendo que políticas de planejamento urbano têm mínimo vínculo com edifícios sustentáveis, não aparece muito no planejamento urbano. E nossa métrica para curto, médio e longo prazo é de aumentar os planos de planejamento com consideração de sustentabilidade dos edifícios. Por exemplo, uma outra ação-chave poderia ser planejamento energético por distrito. Então, possibilitar uma abordagem sistêmica para poder planificar a integração da demanda e fornecimento de energia no nível do distrito, para poder oferecer soluções mais eficientes. Então, esses são exemplos do tipo de ação que a gente tem no Plano de Ação Global, e nosso processo agora é de rever isso e ver quais são as ações que são importantes para a América Latina e para o Brasil. O outro exemplo sobre edifícios novos, aqui a métrica é a porcentagem de edifícios que são de net zero energia. Isso aumentando curto, médio e longo prazo. Então, qual que seria uma porcentagem de uma penetração razoável ou aspiracional de penetração de edifícios net zero no Brasil, na América Latina até 2050. E o tipo de ação que a gente vai estar falando é sobre desenvolver e implementar códigos obrigatórios para estabelecer a eficiência mínima de edifícios novos, que seja através de etiquetagem, ou códigos de obra, ou normas. Isso depende de cada país. Fortalecer os códigos de construção. Então, qual que seria um ciclo razoável para precisar reforçar os requisitos de desempenho, 3 a 5 anos, por exemplo, e até quando a gente poderia ver um código de construção que precise de zero emissões ou de net zero energia. Integrar energias renováveis na construção de novos edifícios, facilitar investimento em edifícios sustentáveis, e uma outra ação-chave, o governo dando o exemplo, criando uma demanda por estabelecer critérios para os edifícios usados pelo setor público, por exemplo. Um outro exemplo aqui é no tema de materiais. Então, começar a ver esse aspecto de energia embutida e de análise do ciclo de vida.
que atualmente é dificilmente considerada. Então, tem uma métrica que poderia ser de redução de gases de efeito estufa ou de materiais refrigerantes com potencial de aquecimento global. Poderia ser também porcentagem de material reciclado, reutilizado. Então, as ações-chave aqui são de considerar a economia circular, estabelecer critérios para a compra de produtos e materiais de baixa energia e emissão, de reduzir a demolição e incentivar o reuso, reutilização de edifícios, reciclagem de materiais, e, de novo, o governo dando o exemplo. Então, esses são exemplos do tipo de coisas que a gente tem no plano de ação global. E a gente vai precisar falar muito com vocês dos setores sobre quais tipos de ação são mais relevantes para o Brasil e, eventualmente, para a região da América Latina. Então, se tiver alguma pergunta ou comentário, a gente quer muito ouvir. Depois eu vou falar um pouco sobre os próximos passos, que vão ser uma consulta um pouco mais focada. Então, como esse plano de ação abrange muitos temas diferentes e dá para especializar muito, a gente está tentando identificar quais são os fatores que poderiam mais nos ajudar nessa fase. Então, se vocês estiverem interessados para participar de uma forma um pouco mais prática e focada, vocês podem entrar em contato para a gente criar essa rede. Então, gostaria agora de abrir para perguntas e comentários. E coloquei aqui algumas perguntas para, talvez, estimular a discussão. Por exemplo, para o Brasil, quais são as aspirações para o setor a longo prazo? Que tipo de coisa que são importantes? Quais são as tendências do mercado agora? Como ele está se transformando no sentido de certificação, a gente sabe as mudanças acontecendo com etiquetagem, mas como que o mercado está se transformando? E quais são seus pensamentos sobre edificações atingirem net zero energia, por exemplo? Será que poderia ser possível para edifícios novos até 2030, 2050, 2060? Que tipo de horizonte a gente está pensando? E quais são as políticas e tecnologias chaves para alcançá-las? Então, vou olhar aqui se tem algumas perguntas escritas e se alguém quiserem falar, tem uma forma de levantar a mão para a gente passar o microfone. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Roberto Lambert, muito obrigada. Como vocês pensam em lidar com a informalidade na construção brasileira? Então, eu acho que esse é um tema que justamente seria um aspecto em comum para a América Latina. Então, a gente vai precisar tentar fazer, colocar algumas metas. Acho que talvez sejam metas de tipo diferente que para o setor mais formal,
mas de reduzir a porcentagem de construção no setor informal, talvez poderia ser uma das primeiras metas. Depois de ver como que a gente consegue fazer isso, é uma coisa mais que precisa de mais conversa e consulta. Estefânia, eu vi que você tem algumas perguntas. Você quer falar elas? Pode ser, tá. Só um momento. Estefânia, você deveria poder falar agora. Bom, não estamos te ouvindo, Estefânia. Eu vou ler sua pergunta. Em edificações... Não, a gente não consegue te ouvir. A pergunta é, em edificações net zero energia, vocês consideram somente a geração de energia local ou consideram também no mercado cativo a compra de energia renovável gerada em local diferente da edificação? De novo, a definição de que definição de net zero energia é mais apropriada é para ser discutida. E a gente tem que sempre ter cuidado que a gente tem uma métrica que considera que é net zero energia, mas aumentando a eficiência, otimizando a eficiência. Então, às vezes, o indicador, de novo, poderia ser alterado e mudado com o tempo. Então, poderia começar... a gente, na verdade, no plano de ação, a gente tem um indicador de pronto para net zero energia. Então, para refletir a concepção do projeto em si, que depois vai poder ser cumprido com energia renovável. Tem uma outra pergunta aqui. Como será um roadmap regional? Como será feita a harmonização entre as realidades de países muito distintas, como, por exemplo, a diferença na matriz energética? No caso do tema energia limpa, considerando que a Costa Rica e o Brasil já têm uma matriz elétrica predominantemente limpa, como estabelecer as metas em comum? Eu acho que é um pouco... é um tema parecido com a pergunta anterior, que a gente vai querer colocar metas que refletem realmente um avanço na concepção e no setor da edificação em si. Então, é uma meta que tenta avaliar a redução do uso da demanda de energia do setor em particular, e uma outra meta que trata do fornecimento dessa energia. E sobre o ponto dos países terem diferenças muito grandes entre eles na região, a gente está discutindo diferentes formas de poder fazer essas diferenciações. Então, por exemplo, a gente poderia querer
estabelecer uma meta para energia limpa para os grupos de países que já têm um fornecimento de eletricidade relativamente limpo, estabelecer metas para esses países e outras metas para outra categoria de países que têm menos energia renovável, por exemplo. E esclarecimento sobre a pergunta da Estefânia, que a pergunta é sobre a geração de energia em edificações net zero, se é considerada a geração renovável feita fora da edificação, ou se consideram somente geração distribuída. Como a gente está olhando o setor de edificações, a gente pretenderia considerar a geração distribuída só, não do fornecimento da matriz, necessariamente. Desculpa, estou lendo, tem bastante perguntas aqui, e se não der tempo para responder a todas de forma muito clara, a gente pode responder depois, porque a gente tem elas todas escritas aqui. Estou lendo uma outra. Temos aplicações regionais no Brasil que considerem os distintos tipos de climas e soluções de arquitetura bioclimática como horizonte de norma obrigatória futura. Eu acho que esse é um exemplo de desenvolvimento de uma norma ou código de construção. Alguns países não têm nenhuma norma, nenhum código, até menos uma que considera soluções arquiteturais para climas diferentes. Então, de novo, a gente poderia fazer uma separação entre os países que já têm essas normas existentes e as que não têm, porque a trajetória vai ser diferente. E uma pergunta aqui sobre incentivos internacionais ao financiamento para a geração de energia renovável na América Latina e no Brasil em particular. A gente vai estar fazendo um levantamento para ver o que tipo de coisa já está existente e o que seria chave para avançar no futuro. Então, a gente não vai fazer exatamente uma lista de tudo que tem, mas mais uma análise de onde tem os gaps, as faltas. E tem uma pergunta aqui que não sei se eu entendi. De acordo com as normativas da ANEEL, não vale a pena desenvolver edificações net zero, mas sim NIE zero, dado que o sistema de compensação de energia ainda é sujeito à tarifa mínima. Sim, então, bom, tem vários detalhes sobre a definição de net zero, de NIE zero. Por isso que a gente está nesse processo a gente não quer falar quais são os critérios, quais são as medidas, mas sim discutir quais são as métricas mais que fazem mais sentido nos diferentes países e regiões. Então,
talvez isso seja um desses casos. Alguém tem mais uma pergunta para agora? Ou alguém gostaria de fazer um comentário, fazer uma colocação? Senão a gente passa para os próximos passos. Tem mais uma pergunta, João, obrigada. A proposta desse plano de ação seria de desenvolver uma espécie de acordo supranacional. Então, não, a gente fala meta aqui, mas claro que não é um compromisso, talvez a pergunta meta seria forte, mas são mais objetivos. E são objetivos para poder alinhar um pouco as trajetórias e os setores das diferentes regiões e poder fazer um plano para ajudar os planos mais concretos dos países. Por exemplo, para poder ajudar na reformulação das NDCs, por exemplo, mas a resposta é que não é um meta de um acordo, não. Bom, então vou passar para os próximos passos, que vai ser para realmente continuar essa conversa de forma mais focada e detalhada nos diferentes temas, porque tem muitas áreas a abordar. Então, a gente está na fase de identificar as partes interessadas e dos atores relevantes. Então, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente pode circular alguns documentos para poder planejar umas conversas mais focadas. Então, isso responde a algumas das perguntas que recebemos de como participar no futuro. A gente está também tentando identificar os projetos que estão acontecendo atualmente nas regiões, que estão relacionados a qualquer área desse plano de ação, dos diferentes temas, para melhorar a nossa base de informação e de dados e modelos. E a gente estará compilando uma primeira versão preliminar do plano de ação, que terá uns enfoques subregionais, em alguns casos nacionais, onde vai ser relevante. Estamos ainda trabalhando em como fazer a diferenciação entre os diferentes países, porque não faz sentido só fazer por clima sempre, por exemplo, ou fazer a distinção por localização geográfica. Para algumas das metas, talvez faz mais sentido agrupar os países em situação de presença de código, por exemplo, ou presença de norma de construção. Então, estamos ainda trabalhando como os diferentes países vão se juntar para fazer esse plano para a América Latina. Isso tudo com ciclos de consulta pública. E, finalmente, a consulta e revisão, depois da primeira versão, que vai ser circulada a tempo para a reunião da COP, em dezembro.
E a gente tem alguns planos para como a gente vai consultar com vocês e as suas redes. Então, a gente pode, para quem está interessado, a gente pode circular os documentos que já temos, que já estamos trabalhando, por exemplo, o Global Roadmap e o modelo que a gente tem para a América Latina. A gente está desenvolvendo alguns questionários para poder entender um pouco que tipo de meta diferentes setores têm em mente. A gente pensa em fazer uns mais webinars focados em temas específicos, com uma, talvez, seleção menor de pessoas sobre temas mais específicos. E estão acontecendo eventos regionais nessa área sempre, né? Então, e mesas redondas. Então, a gente vê cada evento nesse setor uma oportunidade de ter mais conversas para preencher mais uma parte do plano. Então, a gente gostaria de poder aproveitar das atividades e da toda a ação que está acontecendo já nas regiões. Então, a gente gostaria de ficar, de participar quando tiver uma chance, ou que seja a IEA, que seja nossos parceiros do WRI, ou os GBCs, ou a GABC, claro. Então, gostaríamos de manter contato sobre qualquer oportunidade para poder continuar essas discussões. Estou lendo algumas perguntas que entraram. Uma pergunta é sobre será abordado o tópico de eficiência energética de ar-condicionado em sistemas. Então, sim, claro, isso entra dentro do tema de sistemas. Tem metas para todos os grandes sistemas. Então, space cooling, ar-condicionado, calefação, quais são as metas, por exemplo, para eficiência média dos ar-condicionadores residenciais, por exemplo, e como que seria uma trajetória até 2050 e quais são as ações para chegar lá. E uma outra pergunta: o plano de ação daria orientações a nível dos governos municipais para que os municípios criem suas próprias políticas municipais? E esse trabalho do IA ajudará alguns municípios pilotos a desenvolverem seus próprios planos e políticas? Então, nessa fase, a gente está realmente no nível regional. Então, a gente está desenvolvendo o documento América Latina, que esperamos poderá ajudar qualquer outro nível a fomentar planos também individuais. Então, é realmente um nível acima que a gente espera poderá ser, vamos dizer, granulado ao nível nacional. E como a gente está fazendo o modelo também, a metodologia modelo que a gente vai revisar enquanto a gente cria esses regionais, esse modelo poderá ser aplicado a qualquer nível. Então, poderia ser aplicado dessa forma. Bom, a gente chegou no fim das perguntas e da apresentação. Então, não sei se alguém gostaria de fazer um comentário
ou a gente fala na próxima vez. Eu vou circular um e-mail para todo mundo que participou, com os detalhes para como continuar a participar, para que a gente possa continuar essas discussões. Bom, parece que não tem nada mais, então só falta agradecer muito pela oportunidade de conversar, e eu vou pegar essas perguntas e o que não ficou claro responder assim. Muito obrigada a todo mundo e um bom dia para vocês. Obrigada.